Pelo sinal da Pelo Santa sinal Cruz, da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais espirituais e carnais. Em nome do Em Pai, nome do do Pai, do Filho e Filho do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Creio em Pai Deus Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Criador do céu e da Criador do terra, céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que que foi foi concebido pelo pelo poder do poder Espírito Espírito Santo, Santo. nasceu da Nasceu da Virgem Maria, padeceu padeceu sob sob Pôncio Pilatos, Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, 18 de julho de 2020, sábado, 15ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Miqueias. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades, ainda em seus leitos. Ao amanhecer do dia, executam tudo o que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos e tomam-nos com violência. Cobiçam casas e roubam-nas. Oprimem o dono e sua casa, o proprietário e seus bens. Isto diz o Senhor: eis que tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça, de onde não livrareis vossos pescoços, não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. Naquele dia sereis assunto de uma alegoria, de uma canção triste que diz: fomos inteiramente devastados. A parte de meu povo que passou, a outro por ninguém lhe será restituída. Os nossos campos são repartidos entre infiéis. Por isso, não terás na Assembleia do Senhor quem meça com cordel as porções consignadas por sorte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe? E no tempo da aflição vos escondeis, enquanto o pecador se ensoberbece. O pobre sofre e cai no laço do malvado. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. O ímpio se gloria em seus excessos, blasfema o avarento e vos despreza. Em seu orgulho ele diz: não há castigo, Deus não existe. É isto mesmo que ele pensa. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Só há maldade e violência em sua boca, em sua língua, só mentira e falsidade.
arma emboscadas nas saídas das aldeias, mata inocentes em lugares escondidos. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossas mãos. A vós, o pobre se abandona confiante. Sois dos órfãos vigilante protetor. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. O Senhor não se esquece do clamor dos aflitos. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e conspiraram contra Jesus, a fim de o matar. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. Advertiu-os, no entanto, para que não dissessem quem ele era. Assim, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual está todo o meu agrado. Sobre ele porei o meu espírito. Ele anunciará às nações o julgamento. Ele não discutirá, nem gritará nas praças. Ninguém ouvirá a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que fumega, até que se faça o julgamento triunfar. Em seu nome as nações porão sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. A leitura que é da profecia do livro de Miqueias. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades, ainda em seus leitos. Miqueias, capítulo 2, versículos 1 a 3. Ao amanhecer do dia, executam tudo o que está em poder de suas mãos. Cobiçam campos e tomam-nos com violência. Cobiçam casas e roubam-nos. Oprimem o dono e sua casa, o proprietário e seus bens. Ai dos que tramam a iniquidade. A gente já conversou algumas vezes, já nem me recordo quantas, sobre a respeito da iniquidade. Você lembra o que é a iniquidade? Se recorda? A gente já falou Pessoas assim. que pecam não pedem pecado. Pessoas que pecam não se arrependem. Continuam fazendo a mesma coisa. Perfeito. Perfeito. Aleluia, estamos progredindo. É a primeira vez que... Isso é ridículo. Primeira vez que você lembra o que é iniquidade. Nossa, perfeito. É isso aí, iniquidade é a pessoa que comete, e não digo pecado, não digo pecados veniais, pecados leves, não digo pecados mortais, pecados gravíssimos, pecados realmente cabeludos, pecados que expulsam Deus de nós, pecados que ofendem gravemente a Deus, sabe? Pecados mortais. A pessoa comete tantos e tantos e tantos que chega uma hora que ela nem sente mais, ela peca como se estivesse bebendo água. Isso que é iniquidade. E acha normal. Acha normal. Por exemplo, tem gente que acha normal não ir na missa domingo.
que é um preceito, um mandamento da lei de Deus. É um pecado mortal. Você faltar a missa dominical. Tem gente que falta e acha que é normal. Entende? Já faltou tantas que não vê sentido, né? A pessoa ir na missa, comunidade, igreja, a pessoa acha que tá tudo certo. É um pecado mortal, um pecado gravíssimo. Então tem muita gente aí com pecado mortal. Então, isso que é iniquidade. Mas, diz aqui, isto diz o Senhor, eis que tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça, de onde não livrareis vossos pescoços. Não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. Eis que tenciono enviar sobre esta geração perversa uma desgraça. Olha, o Senhor está falando. Uma geração perversa, o Senhor vai ver uma desgraça. Quer desgraça maior que essa pandemia? Uhum. Que esse coronavírus, que esse Nossa, Covid? nem fala nesse troço. Tem gente ficando doida, tem gente surtando. É um desemprego. Porque a geração é perversa. A gente tem que se perguntar, será que a nossa geração é perversa? Não. Não. Tem não. Não, mas não é esse o caminho que a gente tá, não é esse o caminho. A questão é, tem desgraça maior que esse Covid? Tem desgraça maior que essa pandemia? Você consegue imaginar? Uma desgraça maior que essa pandemia? Fala. Eu não gosto muito de pensar essas Fala, coisas, não, mas pensa. essa pandemia é só o começo. Mas você consegue pensar uma desgraça maior que essa pandemia? Fala, então. Fala. Qual é? O que você pensa? Abre a boca, cara. Um terremoto. Não. A maior desgraça que pode acontecer na nossa vida não é o coronavírus, não é a pandemia. É o pecado. É se afastar de Deus. O pecado. O pecado mortal. Essa é a maior desgraça que pode acontecer na nossa vida. A gente se afastar de Deus, a gente viver na iniquidade, viver nas trevas, na mentira, no erro, longe de Deus, longe da igreja, longe de tudo que tem relação com Deus. A gente expulsar a graça santificante de Deus dentro de nós, expulsar o Espírito Santo, expulsar Jesus, expulsar Deus de dentro de nós. Não existe desgraça maior do que essa. Nada que acontecer com você aqui nesse mundo se compara com isso. Nada. Mesmo se você for assassinado, torturado, ou seja lá o que for, nada. Se você for queimado vivo, nada se compara a perder a graça de Deus. A expulsar Deus da sua vida. A viver longe de Deus. Nada se compara a isso. Você sabe o que é o inferno? Qual o pior castigo do inferno? Você sabe? É o fogo. Não é fogo. Não é o fogo. Não é as chamas que te consomem. Não é o fogo. Não é as chamas que te queimam eternamente, te torturam e te. Não é o fogo. O pior castigo do inferno é viver eternamente longe de Deus. É isso. Nunca contemplar a face do Senhor. Nunca se encontrar com Deus. Viver eternamente, para sempre, longe de Deus. Longe da graça de Deus, longe de tudo que tem relação com Deus. Esse é o pior castigo que tem, que a gente chama de inferno. E o inferno não começa quando a gente morre e, felizmente, se vivermos longe de Deus, corremos o risco de nos condenarmos eternamente a Ele. Mas não começa ali. Começa aqui na Terra. Quando você escolhe o pecado, escolhe as trevas, escolhe o erro, escolhe o vício, você já está fazendo o seu inferno aqui na Terra. A sua alma já está vivendo o inferno aqui na Terra. Quando você escolhe viver longe de Deus. Entende? Por isso que a gente diz, Deus não condena ninguém ao inferno, a própria pessoa se condena. Porque ela mesma escolhe, Deus dá livre-arbítrio. A pessoa escolher viver ou com Deus ou longe de Deus. Não existe liberdade maior do que sermos filhos de Deus. E vivermos para Deus, vivermos em Deus, com Deus e para Deus.
longe do pecado, longe do que nos afasta de Deus. Então, mas aqui, vamos voltar aqui à meditação dessa palavra. O que eu quero dizer aqui é que não é Deus que está enviando essa desgraça, nessa primeira leitura. Quando ele diz, isto diz o Senhor, eis que pensou enviar sobre esta geração perversa uma desgraça, de onde não livrareis vossos pescoços. Não podereis andar de cabeça erguida, porque serão tempos desastrosos. Ou seja, essa pandemia, esse Covid-19, são tempos desastrosos, podemos dizer assim. É uma desgraça, realmente, tempos desastrosos. Mas não é Deus quem enviou isso, não é Deus que fez esse mal, porque Deus não faz mal a ninguém. Deus é a impossibilidade de fazer mal a alguém, porque Deus é a infinita bondade, infinito amor, infinita misericórdia, infinita santidade, infinita justiça. Entende? Deus não envia desgraça para ninguém, Deus não faz mal para ninguém. O mal, as desgraças que caem na nossa vida, os castigos que caem na nossa vida, são de mérito exclusivamente nossos. Nossas más escolhas, nossas más vivências, nossas más vontades. Ou, se não for culpa nossa, pode ser culpa dos nossos irmãos e irmãs também, que também estão vivendo no erro, vivendo no pecado, na mentira, no vício. E isso pode nos afetar. Pode nos afetar, não, nos afeta. Entende? Deus não manda ninguém fazer mal a você. A pessoa vem e faz mal para você simplesmente porque ela está vivendo no erro. Porque ela está vivendo na maldade, na iniquidade. Entende? E tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas claro, isso é o mistério da iniquidade. Ou seja, por que Deus permite o mal? Ele está falando do mistério da iniquidade. A gente não sabe por que Deus permite o mal. Mas a gente sabe uma coisa. Deus nunca permite o mal que ele não possa tirar um bem muito maior. Verdade. Vamos ao Salmo agora. A vós, o pobre se abandona confiante. Vamos meditar esse salmo, mas vamos pincelar cada estrofe desse salmo. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe? É o Salmo 9b. Ó Senhor, por que ficais assim tão longe? E no tempo da aflição vos escondeis, enquanto o pecador se ensoberbece, o pobre sofre e cai no laço do malvado. Olha o salmista, o sentimento desse salmista. Que muitas vezes nós podemos nos identificar também com o sentimento desse salmista. A gente vê as pessoas vivendo na mentira, vivendo no pecado, fazendo todo tipo de maldade e tendo sucesso na vida. E enriquecendo, né? E ganhando dinheiro. E subindo na vida, né? Ganhando o mundo. E a gente vê o pobre, temente a Deus, sofrendo na miséria. A gente pode se perguntar, onde está Deus? Na hora desse salmo hoje, até chorei. A gente pode se perguntar, onde está Deus? De uns casos, de umas coisas tão verídicas, tão... O Senhor, por que ficais tão longe? No tempo da aflição, vos escondeis, enquanto o pecador se ensoberbece, ou seja, se orgulha do seu pecado. O pecador tem vaidade do seu pecado, se orgulha de pecar contra Deus. E o pobre sofre, cai no laço do malvado. Deus nunca está longe. Deus nunca nos abandona. Nunca. Mas alguns sofrimentos, algumas aflições, algumas dores na nossa vida, Deus permite. Não para nos fazer mal, mas para nos purificar, para nos santificar. Porque o sofrimento santifica, as dores purificam. Entende? É a cruz. As dores santificam. É a cruz. A cruz, nós não vamos chegar ao reino dos céus, não vamos entrar na glória de Deus sem passarmos pela cruz. Todos nós não podemos escapar. Um cristão não pode fugir da sua cruz. Porque todos nós viemos ao mundo para a cruz, como o próprio Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por nós. Claro, não vamos buscar o sofrimento, não vamos buscar as dores, mas caso venha, se vier e virá, não vamos murmurar, não vamos reclamar, não vamos questionar Deus, não vamos falar palavras contra Deus, não. Vamos aceitar a nossa cruz e segui-lo, porque é isso que Jesus disse. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz nada mais é do que o sofrimento dessa vida, as dores, as angústias, os medos, tudo
que passamos de ruim, de mal. Entende? O ímpio se gloria em seus excessos. Blasfema o avarento e vos despreza. Ó, as pessoas que blasfemam contra Deus, que desprezam Deus, vivem longe de Deus, não querem saber de Deus, estão no erro, na mentira, no engano, no pecado, no vício, na avareza, do dinheiro, né? Só querem saber do dinheiro. O Deus é o dinheiro. As pessoas se esquecem de Deus. E em seu orgulho diz, olha, não há castigo, Deus não existe. É isso mesmo que ele pensa. Como eu já disse algumas vezes, e repito, Deus não castiga ninguém. O castigo vem por causa das nossas más escolhas, nossos pecados. Quando há pecado, há castigo. Entende? Não há como haver pecado sem haver castigo. Não há como. A pessoa nem se arrepende das coisas. Olha, por que que Jesus sofreu tanto? Por que que Jesus foi tão torturado, tão humilhado, tão chagado, sofreu tanto na cruz, as espinhos, a coroa de espinhos? Por que Jesus sofreu tanto? Se Jesus não tinha pecado, se Jesus era puro, era santo, por nós, imaculado. Pelos nossos pecados. Exatamente. Não paga por todos. Pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Entende? Ele tomou as nossas chagas, tomou nossas feridas, tomou os nossos pecados para ele. Entende? Por isso que ele sofreu tanto. Porque os nossos pecados foram todos para ele. Muitos pecados. A humanidade toda. Jesus sofreu pela humanidade toda. Então, as pessoas que não acreditam em Deus vivem as suas iniquidades, suas maldades, né, tramam e acham, olha, tá acontecendo nada, tá tudo dando certo, eu tô tendo sucesso, tô subindo na vida, tô crescendo, tô ganhando muito dinheiro e não tá acontecendo nada comigo. Não tem castigo para o que eu faço, Deus não existe, então tá tudo certo, vou continuar minha vida assim do jeito que tá. Entende? Mas todos nós seremos julgados. Ninguém vai escapar ao juízo de Deus. Todos nós seremos julgados num dia. Você pode não sofrer o castigo aqui na terra, mas infelizmente se você não se converter, não reconhecer as suas iniquidades, não reconhecer os seus pecados, não implorar a misericórdia do Senhor e não se converter, infelizmente o castigo vai ser eternamente no inferno. Eu prefiro sofrer aqui. Eu prefiro sofrer aqui na terra do que eternamente no inferno. Por isso que a gente lembra os santos. Quanto mais eles se aproximavam de Deus, mais eles viam a miséria deles, mais eles viram, sabe, quanto eles eram miseráveis, precisavam de conversão, precisavam se converter, precisavam viver como Deus, na santidade, na justiça, como Deus espera que vivamos. Entende? Isso existe uma conversão diária, conversão forte, uma conversão sincera e real. Então eles se penitenciavam com mortificações, com jejuns, com tudo. Todo tipo de mortificação, penitência. Porque eles entendiam que se não se penitenciassem aqui, o purgatório é isso. O purgatório é a penitência que nós sofremos para entrar no céu. Porque ninguém entra no céu sem ser santo. Para entrar no céu tem que ser santo. Nesse mundo aqui quase não vai entrar ninguém no céu. Vai ser difícil. É, complicado. Mas temos que pregar a palavra para que haja conversão. Pregar a palavra. Porque é Deus que converte, é o Espírito Santo que converte. Nós temos que pregar a palavra para as pessoas se converterem a Deus. Essa é a nossa missão. Só há maldade e violência em sua boca. Em sua língua, só mentira e falsidade. Arma emboscada nas saídas das aldeias. Mata inocentes em lugares escondidos. Olha quanta maldade, quanta perversidade, quanta iniquidade. Matar inocente, é o que fala o Evangelho daqui a pouco. Né? As pessoas estavam completamente longe de Deus, completamente. Porque quanto mais a gente vive na iniquidade, menos a gente sente a necessidade de Deus, de se converter a Deus, de viver, porque o pecado nos cega.
O pecado nos cega completamente. É o que fala o Evangelho daqui a pouco. Pecado, a traição. A iniquidade nos cega A completamente. traição cega. A raiva cega. O O ódio cega. cega. Entende? Tudo que é ruim cega. Nos cega. A gente não enxerga. Pau Não de enxerga as gasolina coisas aí. do céu. Não enxerga as coisas eternas, as coisas celestes. A gente só enxerga esse mundo. Só enxerga o dinheiro. Só enxerga as coisas desse mundo, a luxúria, os prazeres mundanos. Só enxerga. Só existe isso Hoje, aqui. Entendeu? As pessoas pensam que acabou, isso aqui morreu, acabou, vira pó, acabou, não tem nada. É o limbo eterno. Eu não sei o que as pessoas pensam, cara. Eu não sei. De hoje, as pessoas não acreditam que existe inferno, que existe céu, que existe purgatório. Deixa eu falar. Hoje eu vi um caso muito triste, que eu associei isso aí agora semelhante ao que a gente está fazendo. Lá em Salvador, na Bahia, o garoto matou o rapaz a paulada, a pedrada, porque ele não gostava do olhar do rapaz para ele. Olha só. Hein? Porque tem pessoa que olha para o outro assim, mas olhar por olhar, entendeu? Tem gente que tem um olhar estranho, mas o olhar... E ele falou para a polícia que não se arrependeu, que matou o cara a pedrada porque o cara... Ele não gostava da maneira que o cara olhava para ele. Então vamos orar pela conversão dessa pessoa. Misericórdia, meu Senhor Jesus Cristo. Gente, vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossas mãos. A vós, olha, agora vamos chegar... Senhor. Olha só, no final desse salmo, o início do salmo, o salmista está se perguntando onde Deus está. Olha, ó Senhor, por que ficais tão longe, né? No tempo da aflição. Senhor. E no final do salmo, ele fala: vós, porém, vedes a dor e o sofrimento. Vós olhais e tomais tudo em vossas mãos. Entendeu? Tudo está nas mãos de Deus. Nada foge aos olhos de Deus. Nada, 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 nem ninguém. A menor coisa que você faz de bom, ele vê. Assim como vê também a pior coisa de mal. Ou menor coisa de mal. Entende? Deus vê tudo. Nada foge aos olhos de Deus. Deus está atento a tudo. Nada. Então, Deus vê o sofrimento do pobre. Deus vê o sofrimento do pobre. E Deus enxerga, Deus vê, e Deus age. Deus age. Olha, tomais tudo em vossas mãos. A vós o pobre se abandona confiante. Sois do órfão vigilante protetor. Ou seja, a vós o pobre se abandona confiante. E aqui o pobre não é só o pobre de matéria, o pobre de financeiramente, o pobre de dinheiro, não. É o pobre de espírito. O pobre que reconhece como ele é nada diante de Deus e se abandona completamente em Deus, como nada ele consegue, nada ele pode sem Deus. Sem Deus ele não é nada, pode nada, não faz nada, não vive nada. Entende? E se abandona completamente em Deus, confiante em Deus. Que Deus vê tudo, Deus vai resolver tudo. Entende? A gente não pode nada, Deus pode tudo. Eu tenho muito medo, gente. Nossa, meu Deus do céu. A gente tem que evitar de olhar, de encarar, sabia? Se sentir que está te olhando, tu muda, disfarça. Porque, meu Deus do céu. Evangelho. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ou seja, queriam matar Jesus. Por que queriam matar Jesus? Acho que eles não gostaram muito, né, da passagem de ontem, no final do Evangelho, quando Jesus disse: se tivesses entendido o que eu quero, misericórdia eu quero, não sacrifícios, não teria condenado os inocentes. Entendeu? Então eles não gostaram muito disso aí, ficaram com raivinha, né, de Jesus, ficaram com ódio, queriam matar Jesus, porque Jesus está falando a verdade na cara deles, e a verdade incomoda, a verdade dói, a verdade, mas a verdade liberta, e eles não queriam ser libertos, eles queriam viver no erro, continuar vivendo na mentira, no engano, continuar vivendo nas maldades, na iniquidade, eles não queriam se libertar, entende? Por isso eles odiavam Jesus, odiavam. Da mesma forma que tem muita gente que odeia a palavra de Deus, que odeia tudo que tem relação com Deus, por quê? Porque a pessoa vive na iniquidade, a pessoa vive no pecado, vive nas trevas, na mentira, no erro. Entende? E a luz da palavra de Deus incomoda quem está nas trevas, na mentira, no erro. A luz de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, nada mais é do que o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus que se encarnou. Entendeu? Então o Evangelho de Jesus Cristo é o próprio Jesus Cristo falando com nós. A palavra, a Sagrada Escritura, é o próprio Deus falando com nós. Porque toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo, né? Que inspirou os santos profetas a escrever todo o Antigo Testamento. Então, eles odiavam Jesus, mas não pelo que Jesus
pelo que Jesus era, pelo que Jesus, mas sim pelo que Jesus falava e tocava nele. Jesus ia no mais profundo da alma, a palavra de Deus. Entende? Isso incomodava muito eles. Incomodava, você tirou a palavra da minha boca. Incomodava, porque eles Incomoda. enxergavam que eles estavam vendo no erro, eles enxergavam, mas não queriam não mudar de aceitavam, vida, não não aceitavam, aceitavam. não queriam dar o braço a torcer, Não aceito. não queriam mudar de vida, não queriam conversão, não queriam continuar vivendo na iniquidade, no erro, na mentira, Aí no pecado. jejuavam, né, os hipócritas jejuavam. Um jejum que não valia de nada, porque infelizmente, né, é colocar remendo velho e remendo novo em pano velho. Colocar vinho novo em outro Repuxa velho, o jejum tudo. deles. Rasga. Não adianta nada. Repuxa, rasga. Então, ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Ou seja, Jesus retirou-se dali, simplesmente se retirou. Não foi lá brigar, não foi lá discutir, simplesmente se retirou. Entendeu? Ó, ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era. O povo estava começando a chamar Jesus de Messias. E ele ordenou que o povo não falasse que ele era o Messias. Não porque ele não era, porque ele era. Ele é o Messias. Mas a questão é, o povo tinha uma ideia errada de Messias. O povo achava que o Messias era o Messias político. Era o Messias que ia libertar do jugo romano, do domínio da escravidão de Roma. Ia, sei lá, cheio de poder, cheio de status, cheio de dinheiro, cheio de riqueza. E isso não é. Isso não é. Tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com o plano de Deus. Não tem nada a ver. O plano de Deus é muito mais do que isso. Muito mais do que dinheiro, muito mais que status, muito mais que riqueza, muito mais que política. Isso não tem nada a ver com os planos de Deus. Entende? Muito mais do que isso. O maior plano de Deus é a nossa conversão, é a nossa salvação eterna. Entende? É nos libertarmos, não do jugo, da opressão do Império Romano naquela época, mas nos libertarmos de nós mesmos, dos nossos pecados, nossos vícios, nossos erros, nossas mentiras, viver na mentira, viver nas trevas, nos dá a luz, vivermos na luz de Cristo, na luz do Evangelho. Vivermos na santidade, na justiça que Deus espera que vivamos. Entende? E ordenou-lhes que não dissesse quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito. Ele anunciará às nações o direito. Aqui nos recorda o que essa passagem? Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito. Ele anunciará às nações o direito. Que nos recorda esses dois versículos desse evangelho. Nos recorda o batismo de Jesus. Nos recorda o batismo de Jesus. Porque no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E uma nuvem que cobriu eles, saiu a voz da nuvem. Este é o meu filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu agrado. Ouvi-os, fazei o que ele disse. Entende? No batismo de Jesus se manifesta a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E esse evangelho fala sobre, essa passagem de Isaías fala sobre isso, que está no evangelho. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas praças. Ou seja, Jesus não veio para discutir política. Jesus não veio para discutir futebol, para discutir coisas sem valor, coisas sem sentido, coisas que não acrescentam na nossa vida, que não acrescentam na nossa vida, que não acrescentam no reino dos céus, não acrescentam em nós para chegarmos ao reino dos céus. Entende? Certo. Jesus veio para pregar, para nos salvar, nos mostrar a verdade da palavra de Deus, da verdade. Jesus é a própria verdade, o caminho, a verdade e a vida. Entende? E muitas vezes nós perdemos tempo discutindo coisas tolas, discussões tolas, vãs, sem sentido, que não vão dar em nada. Entende? Ah, político A, político B. Entende? Ah, porque não sei o quê, o time, porque pandemia, porque OMS ou não sei o quê. Entende?
coisas sem sentido, coisas que realmente, se você tem opinião A, fica com a sua opinião A. Porque outro tem opinião B, isso não quer dizer que você tem que mudar a opinião B da outra pessoa. Coisas que não tem a ver com Deus, com o Evangelho, com o reino dos céus, sabe? Coisas pequenas, coisas que realmente não acrescentam nada na sua vida. Discussões vãs, discussões tolas, discussões de direita, esquerda, essas coisas assim, sabe? De política, que realmente não acrescentem nada. Nossa vida espiritual, pelo reino dos céus. Não, tem pessoas que falam, meu corpo é fechado. Esses caras ricos falam isso, sabia? O corpo dele é fechado, o corpo deles é fechado. Também Jesus nos disse, não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Ou seja, o que significa isso? Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que fumega. Quando você vê um caniço rachado, o que você faz? Você pega e quebra, né? Já está rachado mesmo. Já está rachado. Vou acabar de quebrar logo isso. Né? Ou quando tem uma chama que está fumegando ali, né? Um pavio, né? Que está acabando já, você faz o quê? Você passa a cuspe e apaga. Ah, tá acabando já, vou apagar logo isso. Mas Jesus não veio para isso. O que significa isso? Nós éramos esse caniço rachado, esse pavio que fumega. Entende? Então Jesus não veio para... E o que é esse pavio, essa chama? Isso é a nossa fé. Entende? A nossa fé. A nossa fé que muitas vezes é pequena, é pouca, é ínfima. E qualquer coisinha abala a nossa fé. Entende? Pavio curto, qualquer coisinha nos afasta de Deus. Qualquer coisinha que acontece... Não estou conseguindo fazer nada, não estou conseguindo resolver nada, não vou mais para a missa, não quero mais saber de nada. Vou apagar tudo. Vou apagar exatamente. Exatamente, entende? Jesus não veio para quebrar o que nos achar, nem para apagar o pavio que fumega. Ele veio para incendiar esse pavio. Entendeu? Ele veio para consertar esse caniço e ficar como novo. Entendeu? Para restabelecer esse caniço e para aumentar essa chama, que é a chama da fé. Pessoas de pouca fé. Todos nós somos pessoas de pouca fé, por isso nós temos que pedir todo dia, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Todo dia eu peço, todo dia. Aumenta a minha fé, as minhas esperanças. Último versículo. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Ou seja, a nossa esperança não está se político A ou político B vai ganhar a eleição. A nossa esperança não está se o nosso time vai ganhar ou não vai. A nossa esperança não está se vamos conseguir aquele emprego ou não. A nossa esperança não está se vamos acabar aquele estudo daquela faculdade ou não. A nossa esperança não está em nada, nem ninguém desse mundo. Nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança está no reino dos céus. Entende? Nada nem ninguém nesse mundo pode ser a nossa esperança. Porque se nós colocarmos a nossa esperança, se nós depositarmos a nossa esperança em qualquer coisa, ou em qualquer pessoa desse mundo, nós vamos quebrar, que nem aquele caniço rachado. Vai apagar. Vamos apagar o pavio. Entende? Apagar o chamiço ali. Para o nosso caniço não quebrar, para a nossa chama não se apagar, nossa esperança tem que estar em Deus. Nossa esperança tem que estar em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nesse nome tem que estar a nossa esperança. Incendeia, Senhor, as nossas vidas. Então vamos acabar. Incendeia, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.